Meu nome é Ana Paula de Oliveira, eu tenho 33 anos e eu sou de São Paulo. Em 2013, eu já estava num processo um pouco já de altos e baixos na minha vida. Mas em setembro daquele ano, até por conta de alguns tratamentos que eu estava fazendo, um remédio errado que uma médica também passou, isso ajudou a desencadear um processo mais profundo de depressão. Quando a minha depressão ela estourou, ela foi uma coisa muito rápida. Não deu muito tempo assim de eu entender direito o que estava acontecendo, de eu entender o processo. Eu sabia que eu estava vivendo uns altos e baixos, mas eu não imaginava que uma coisa fosse tão rápida e tão intensa do nada, assim, coisa de uma semana. Eu comecei a ter alguns sintomas que eu achava que não era normal e eu sabia que alguma coisa estava errada, mas eu não sabia exatamente o que era. E naquele momento, assim, durante aquela semana, depois eu fui entender que eu tinha tido alguns ataques de pânico, que até pessoas do meio da saúde não conseguiram identificar quando eu relatava que estava tendo palpitação, que eu estava passando mal, que eu sentia fraqueza, que eu sentia mal-estar, queda de pressão. E chegaram a me falar, acho que é estresse, né? Você está lidando com muita coisa, a faculdade, o trabalho. Desses primeiros ataques de pânico para depois coisas mais intensas, né, que muitas pessoas deprimidas têm como um sintoma assim bastante perturbador e polêmico e até difícil de ser falado, quando você entra num estado de começar a ter pensamentos muito negativos. Então, é uma coisa que você muitas vezes não consegue nem controlar, né? Então, quando você está num estado depressivo, que você entra nesse tipo de estágio, você não consegue controlar direito os seus pensamentos. Eles vêm numa velocidade e numa repetição que você não consegue segurar. Você não tem controle sobre aquilo. Eu lembro que quando eu comecei a entender assim, o que estava acontecendo, que eu achei que eu estava, né, entrando nesse estado assim, mais de depressão, mas que eu só fui entender depois com a ajuda de médicos. Nesse momento assim, eu lembro que naquele pânico que eu estava, isso em setembro, em algum momento eu passei do quarto para a sala e eu ouvi no rádio, que sempre fica ligado, né? A gente sempre deixa ligado na Super Rede Boa Vontade de rádio, uma senhora falando, né, que ela tinha passado por um momento muito difícil de depressão e que ela tinha se preparado porque ela queria no Templo da Boa Vontade agradecer por ter vencido a depressão. Uma pessoa, quando ela está deprimida, muitas vezes ela não consegue enxergar o dia seguinte, que você tem muitos pensamentos repetitivos de morte ou de negativos em geral. Então, essa falta de perspectiva, assim, de enxergar uma possibilidade, uma saída para aquele momento que você está passando é bastante difícil. E eu lembro que naquele momento que eu ouvi essa senhora falando, eu fiquei pensando, eu vou estar melhor e eu vou no Templo da Boa Vontade em Brasília, em outubro. Então, naquele momento eu estabeleci um objetivo para mim, de que eu iria passar por aquilo e eu iria até o templo e aquele momento iria me ajudar a ser uma subida, a ser uma saída daquilo que eu estava passando. Quando a gente vai ao templo e faz a espiral, a gente tem esse momento assim de encontro com quem a gente é. A gente tem um encontro maior também com o nosso anjo da guarda, né, com os amigos espirituais que estão ao nosso redor, desse amparo, né, esse acolhimento que a gente sente assim espiritual. E eu lembro que fazendo ali a espiral, eu pensava nisso também, né? A depressão é um passo de cada vez. Então, num dia você está muito ruim, você tem um dia assim que você fala, nossa, eu não vou conseguir passar por isso. Cada passinho que eu dava na espiral, eu pensava, olha, é um passo de cada vez, é um dia de cada vez, né?
Fora toda assim, a ambiência, né? A sala egípcia, de você poder também se concentrar, mentalizar, conseguir um pouco mais de meditação, de controle sobre os seus pensamentos, né? A fonte sagrada também que ajuda bastante, né? Eu fiz bastante tratamento com água fluidificada que me ajudava muito. E apareceu uma oportunidade para mim, que era de trabalhar como recepcionista bilíngue no Templo da Boa Vontade também. Eu gosto de idiomas, eu tenho conhecimento de alguns idiomas e para mim isso é bastante importante. Então, aquilo eu sabia que aquilo poderia me ajudar a passar aquele momento de recuperação melhor ainda, né? Tá em contato com aquela energia, né, que tem ali dentro. Tá em contato com tantas pessoas de crenças diferentes, que acreditam de maneiras diferentes e que têm problemas às vezes tão grandes e tão maiores do que o seu e que estão ali na demonstração de fé. Isso ajuda bastante também a você fortalecer a sua fé. Traçar esses objetivos, ter um acompanhamento médico, material, espiritual também é muito importante de você conseguir fazer isso, né, de respeitar o tratamento que te é dado e entender que aquele médico está ali para te ajudar, né? Muita gente acaba tendo muito preconceito também. Ah, eu não tô louco, eu não preciso de remédio para isso, né? Mas tem que entender que o processo depressivo, ele é todo um desequilíbrio biológico, químico, também espiritual, né? Você tá numa série de altos e baixos que precisam ser reorganizados. E eu acho que cada um aí vai estabelecer também o seu roteiro de segurança que vai acabar liderando para fora do processo depressivo. Existe vida depois da depressão também. Então, ela não precisa acabar de forma trágica. A gente pode passar por isso e pode, talvez, quem sabe, ajudar outras pessoas que passam por um processo semelhante e que às vezes não enxergam luz no fim do túnel, assim, para vencer essa dificuldade. Felicidade para mim, nesse exato momento, também é todos os anos poder ir ao Templo da Boa Vontade e agradecer a oportunidade de ter vencido. E passar por isso, assim, com força, com fé, com garra, vendo as pessoas que estão ao seu lado, te ajudando, te apoiando, né, te reerguendo, acreditando em você. E de ter descoberto a possibilidade dessa misericórdia superior, né, que nos dá um desafio e acredita que a gente pode passar por ele também. Foi um momento difícil que eu passei, eu fiz a minha espiral, eu fiz o meu pedido e eu sabia que eu ia passar por aquilo, que eu ia vencer. E agora eu vou todos os anos para peregrinar e falar assim, olha, eu passei, tá vendo? Eu tô bem, eu tô melhor e tô mais feliz, tô mais completa e esse momento vai definir a minha vida em outros aspectos, mas com certeza é um momento assim de quebra de barreiras e de limites e de novas perspectivas e possibilidades.